Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Inglês que gera transformação. E hoje, uma pessoa para lá de especial. Bom, meus convidados são todos muito especiais e muito também ocupados. Pessoal com uma agenda assim que eu achei que não ia sair essa entrevista. Cat, é uma alegria muito grande ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A alegria é minha, muito obrigada pelo convite. E finalmente, né, a gente está conseguindo gravar. E agradeço a oportunidade, espero poder inspirar outras pessoas a estudar inglês também. Ah, com certeza você vai inspirar. E olha, já de quebra eu quero te perguntar: você sempre sonhou em falar inglês, em aprender inglês? Sim, eu sempre sonhei em aprender inglês, sempre sonhei em falar inglês fluente. Desde pequena eu tinha tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né, que tinham oportunidade de viajar bastante, eu achava aquilo o máximo, e essas pessoas falavam inglês, e eu sabia, né, que para viajar existe essa necessidade, né, de falar o inglês, porque é uma linguagem universal. Né? Então, por mais que o país que você visite não tenha o inglês como o idioma oficial, você consegue facilmente se comunicar falando inglês. E antes mesmo de entender a necessidade, né, do idioma no mundo corporativo, eu já tinha essa vontade pelo desejo de viajar realmente. E o meu primeiro contato com o inglês, eu era adolescente ainda, e foi maravilhoso. Foi amor à primeira vista. Eu já ia te perguntar, mas eu só entrevisto gente inteligente, viu? O pessoal já vai falando, porque é isso que eu ia te perguntar. Quando você chegou no meu curso, foi o primeiro contato então que você teve com inglês? Você não sabia inglês? Como é que foi isso? Foi o primeiro contato. Eu só tinha contato com essas pessoas, né, que eu conhecia, que falavam, mas que eu sabia que falavam, sabe? Mas não tinha tido contato ainda de aprendizado. E foi maravilhoso, sabe? Um curso que chama a gente, sabe? Traz o aluno, foi essa sensação que eu tive. Não tive aquele frio na barriga que, né, a gente tem quando vai começar numa escola nova, por exemplo. Eu me senti super bem recepcionada, né, por vocês, a Lu e o Riva, um casal assim extraordinário e que tem toda uma didática para todas as idades. Foi realmente muito enriquecedor para mim. Agora, eu já ia te perguntar, vai vendo, vocês são demais. Esses meus entrevistados, eu já ia te perguntar a sensação que você teve, porque a maioria das pessoas, elas têm um trauma do inglês da escola, né? Que você começa aprendendo o verbo to be, termina o ensino médio e até o final do curso escolar, né? Aprendendo o verbo to be, não sai daquilo e fica traumatizado, né? Então você já, esse trauma, por esse você não passou, então, né? Graças a Deus, não. E para você ver como é engraçado, né? Quando você me perguntou o primeiro contato, eu nem me recordei do pouco contato que a gente tinha na escola. Até mesmo porque não tinha muitos, minha família não tinha muitos recursos, né? Então eu não estudei em escola particular. Fiz só a pré-escola no particular. Minha vida inteira foi estudando em escola pública. Então, o ensino, né, na rede pública brasileira, a gente sabe que é bem defasado. Então, quando se diz respeito, né, a outro idioma, pior ainda. Então, muitas vezes eu nem tinha aula, né? Faltava professor, se ficava de aula vaga, era dispensado, né? Então, foi até um dos motivos pelo qual os meus pais resolveram me colocar num curso, né, paralelo à escola, porque a gente sabia que só com aquele conteúdo que era dado na escola jamais seria o suficiente, né? Sem contar que era algo muito maçante, né? Algo muito monótono e com tantos alunos na sala de aula, né, 40 e poucos alunos, realmente não tinha como o professor dar conta de tirar a dúvida de todos, né, dar atenção devida. Então, eu conto o meu primeiro contato como o curso de vocês, que foi quando de fato eu comecei a aprender, entender e tinha esse acompanhamento, né, essa atenção. Ô, Cat, então, ó, você chegou no meu curso, começou a fazer as aulas, tudo. Agora, você lembra o momento que você percebeu
que a ficha estava caindo, eu uso sempre essa expressão, não sei nem mais se usa no Brasil, mas tudo bem. Que a ficha estava caindo e realmente você estava mesmo aprendendo inglês, a coisa era real? Você lembra disso? Lembro sim. Foi de cara, assim, na escola, né? Porque eu comecei a me destacar dos outros alunos e chegou ao ponto dos meus colegas, né, virem tirar dúvidas comigo, eu, enquanto professora, estava na sala de aula, sabe? Então, essa foi a primeira sensação, sabe? De eu olhar e falar, nossa, tipo, tô aprendendo, né? Tô sabendo já mais que os meus colegas e tô tendo a oportunidade de transmitir para eles o conhecimento que eu tô adquirindo também. Então, foi assim, foi uma sensação muito gostosa. E a segunda experiência, que foi a mais chocante, foi quando eu já estava na faculdade, aí eu já estava estudando inglês há alguns anos, e aí eu comecei a concorrer para umas vagas de estágio em algumas multinacionais em São Paulo, né? E eram pessoas assim que tiveram, né, oportunidades maiores do que as que eu tive a nível financeiro, sabe, de poder ter feito um intercâmbio, estudar numa faculdade bem conceituada de São Paulo. Eu até então nunca tinha feito nenhuma viagem internacional, estudei minha vida inteira escola pública e fazia faculdade numa universidade particular, mas aqui da região mesmo. E foi bem interessante porque nessa entrevista você tinha que se apresentar, né, falar sobre você, tudo em inglês. E aí, durante a sua apresentação, o recrutador te interrompia, ia fazendo algumas perguntas, né, mas tudo 100% em inglês. E eu fiquei super feliz já de ter podido participar, ter concluído esse processo, e a maior felicidade, né, o ápice veio quando eu recebi uma notícia positiva dizendo que eu tinha sido aprovada. E eu saí de lá um pouco insegura, não pelo inglês, mas porque eu estava concorrendo com pessoas que tinham feito intercâmbio. E que aos nossos olhos, né, só fala fluente quem faz intercâmbio, quem mora nos Estados Unidos, né, ou em países que falam o inglês. Então, foi aí que de fato a minha ficha caiu, que eu falei, poxa, eu não tive essa oportunidade, né, como essas pessoas tiveram, mas, né, estudando inglês aqui, fazendo o curso, né, de vocês, aprendi muito, ao ponto de ter concorrido com essas pessoas e, digamos assim, que ter me nivelado a eles, mas isso com certeza só aconteceu por conta da didática de vocês, a experiência de vocês, né, o conteúdo que você abordava no curso, que sempre foi muito assertivo, sabe? Isso que eu achava muito interessante, né? Não era aquele beabá da maioria das escolas que a gente vê por aí, né? Até de videoaula, às vezes, que você vê na internet, era realmente, né, muito diferenciado, ao ponto de você ter essa abertura, fazer perguntas, sabe, levar o inglês mais direcionado, de repente, para uma área que você goste, né, eu lembro que na ocasião que era para eu fazer, que eu estava concorrendo a essas vagas, eu conversava muito com você, pedi orientações, e muitas coisas, assim, 100% na verdade, né, das orientações que você me dava, eu usava nessas apresentações e foi, assim, de muita valia, sabe, ao ponto de eu ter podido escolher a que eu queria ingressar, né, a empresa que eu queria ingressar, porque eu passei não só em um processo, né, mas acho que foram 2 ou 3 na ocasião, e eu tive a oportunidade de escolher o que eu queria, a empresa que eu queria trabalhar. Nossa, muito feliz de saber disso, né? Porque eu tenho contato com alunos já desde as minhas primeiras turmas, as pessoas sempre estão me contando, né? Os alunos gostam de me contar as conquistas e eu comemoro junto com eles. Eu só não lembrava esse episódio de você ter passado em 3, 4. Eu lembro que você entrou numa multinacional, né? Se não me engano. Sim. Agora, deixa eu te falar, para você que chegou no inglês, sonhando em aprender, né? Na expectativa de usar inglês só para viagem, então acho que foi uma surpresa assim maravilhosa que você teve de esse Foi. inglês, não só, porque, claro, depois a gente vai chegar lá, que você foi viajar, tudo, mas de você conseguir escolher a empresa que você gostaria de entrar. Como é que foi isso da sua expectativa? Porque assim,
a expectativa versus realidade, né? Geralmente a nossa expectativa lá em cima, a realidade lá embaixo. E com você, no entanto, aconteceu o contrário, não foi isso? Foi exatamente o inverso. Porque claro, eu sabia da minha competência, né, digamos assim, eu era muito dedicada, só que isso às vezes não basta, né, no mundo corporativo, você tem que mostrar de fato que você é capaz. E eu confesso que me deixou com um pouco de frio na barriga, né, estar concorrendo com todas aquelas pessoas que a nível curricular, né, digamos assim, tinham mais competências de fato do que eu. Então, foi surreal. E com certeza isso foi devido ao inglês, né? Porque faculdade, todos eles estavam fazendo em diversos cursos, às vezes uma mais conceituada, outra menos, mas se estava ali, né, era porque todos tinham competência para estar ali. Então, né, o que faz você ser diferente dos outros são esses extras, né, que hoje em dia as pessoas até falam, né, o inglês ele não é mais extracurricular, ele é pré-requisito, de fato é, só que o fato de você colocar no seu currículo que você tem o inglês avançado, fluente, isso não quer dizer nada, né, é a prova de fogo que vai realmente dizer se você entrega aquilo que você está dizendo que entrega ou não, né. E foi algo muito novo realmente para mim, porque foi como eu disse, o start para eu fazer o inglês foi realmente a vontade de viajar. Só que minha família não tinha recursos para isso, então para você viajar você tem que ter dinheiro, para ter dinheiro você tem que trabalhar, né? Então, até pelo motivo que eu comecei a estudar o inglês me ajudou, né? Porque ele foi o pivô, assim, né, para eu conquistar meus objetivos profissionais e, consequentemente, atingir os meus objetivos pessoais também. Agora, a partir desse momento que você começou a trabalhar nessa empresa multinacional, então eu acredito, essa pergunta que eu vou fazer, né? Que você começou aí usar o inglês no teu trabalho. E aí, a partir desse momento, você sempre teve que usar inglês na sua vida profissional? Sempre, era diário, porque a gente atendia pessoas do mundo inteiro, né, o departamento que eu trabalhava era centralizado aqui no Brasil, e então a gente tinha contato realmente com o mundo todo, né, estava na área comercial, então atendia pessoas no Brasil, né, eu comecei atendendo Estados Unidos, e aí depois passei a atender vários outros países, então a comunicação era toda em inglês, tanto por telefone, e-mails, apresentações que às vezes tinha com o CEO, reuniões, então o uso era constante, não tinha como exercer essa profissão, né, o meu papel dentro dessa instituição, sem que eu falasse inglês. Foi realmente algo essencial, mais, mais essencial até que uma faculdade, eu poderia dizer. E olha que eu vou te dizer que você colocar o inglês de uma pessoa à prova é você fazer a pessoa atender chamadas telefônicas, porque o telefone, quando a gente fala, existe várias coisas que podem acontecer. É ruído na chamada, é barulho de pessoas falando ao teu redor, é também, às vezes, uma ligação ruim lá onde a pessoa está falando. Então, assim, quando você começa a atender chamados telefônicos de outros países, onde você vai pegar pessoas de diversos sotaques, fazer, às vezes, videoconferência, tudo isso aí é Sim. sinal que realmente não é isso. Fala um pouco sobre isso, de falar inglês ao telefone, os sotaques, como é que foi isso? É verdade, era justamente sobre isso que eu queria dizer, que é algo curioso, né, às vezes as pessoas têm aquele receio, né, de falar inglês com um nativo, e eu diria que é muito mais fácil você falar com um nativo, né, porque eu tinha mais dificuldade no início quando eu tinha que falar com pessoas de outros países, sabe, asiático, por exemplo, sabe, é um inglês muito diferente, né, porque cada lugar tem um sotaque, né, e devido ao idioma nativo deles, né, tem algumas palavras que eles têm dificuldade na pronúncia. Então, às vezes você tem que não só saber, mas deduzir, poxa, ele falou isso, mas, né,
tá diferente. Eu não sei o que é essa palavra, porque realmente ela não existe, mas você deduzir que é alguma outra coisa, sabe? Então, a minha maior dificuldade no início era isso, sabe? Falar com pessoas de outras regiões, sabe? Alguém da Holanda, mas os asiáticos eram realmente os que eu mais tinha dificuldade. Com o nativo era mais tranquilo, digamos assim. E realmente, por telefone é uma comunicação mais não difícil, mas mais desafiadora, né, digamos assim, por conta de todos esses fatores, né, como você explicou, às vezes tem atraso na chamada, né, dependendo da qualidade, então, realmente, se é aquele inglês cru, né, dificilmente você vai conseguir ter uma boa comunicação, e você tem também os termos que você usa em cada área, e o sotaque, né, eu lembro que tinha uma época que eu mantinha contato com o pessoal do Canadá, e era uma área assim mais afastada, então era aquele inglês bem puxado, sabe? Foi muito enriquecedor, sabe? Essa experiência que eu tive de poder falar com pessoas do mundo inteiro. Isso com certeza agrega bastante, sabe? Conhecimento. Foi muito bacana. Olha só, você falou uma coisa que você competiu na entrevista para uma multinacional com pessoas até que já tinham feito intercâmbio, estudado fora, de repente alguém que já morou fora, enfim, né? Aquela Sim, coisa que realmente, quando você fica sabendo, né? Às vezes é bom você nem saber quem está competindo contigo, porque às vezes quando você fica sabendo, você já fica, nossa, não tem jeito, né? Eu não vou conseguir nada. Mas você falou uma coisa interessante: existe aquele mito de só quem vai estudar no exterior, só quem vai morar no exterior é que vai falar inglês fluente. E você conseguiu passar, né, e deixar para trás pessoas que tiveram essa, né, experiência. Fala para mim, só se aprende inglês quem mora fora? Você pode se tornar fluente dentro do Brasil? com certeza pode se tornar fluente dentro do Brasil. Inclusive, eu conheci pessoas que tiveram oportunidade de fazer intercâmbio, sabe, passar 1, 2 anos morando fora, só que convivia só com brasileiros, né? Então, isso não foi enriquecedor para a pessoa, né? Porque de nada adianta você estar num ambiente, né, que fala o idioma, mas que você não está nele, né? Você não se enquadra nele, né? Então, realmente isso não vale nada, é rasgar dinheiro, né? É muito mais fácil você investir num excelente curso aqui no Brasil, como é o de vocês, e ter melhores resultados, sabe? Eu parto muito desse princípio. Até pessoas que trabalhavam comigo tinha muito aquela de fazer intercâmbio durante as férias, sabe? Aquele curto de um mesinho. Geralmente as pessoas iam para o Canadá. E vou te falar que muitas pessoas iam, voltavam e não mudava absolutamente nada. Não estou dizendo que a experiência não é válida, mas o principal é a gente, né? Tem que ter um empenho, você tem que se esforçar, tem que querer, né? Praticar, né? Você não precisa esperar encontrar um estrangeiro, né? Um nativo para você praticar. Você pode praticar sozinho em casa. Eu praticava comigo mesma, sabe? Me olhando no espelho. Eu lembro que logo que eu comecei o curso, eu buscava a letra da música acho que era Vagalume, na época nem sei se esse site ainda existe, né, e se é utilizado. Eu escrevia de próprio punho, porque já era uma maneira também de eu estar treinando a escrita, né, que às vezes você sabe falar, mas não sabe escrever, que nem no meu emprego, né, você tinha que saber os dois, né, não adiantava um só, porque você falava, você digitava e-mails, né, então para você saber o inglês tem que ser completo, né, não adianta você saber falar e não saber escrever. Então era uma maneira de eu praticar, eu escrevia a música a próprio punho, eu deixava colada no banheiro de casa, sabe, um berço social. Minha mãe muitas vezes até brigava comigo, que via aquele papel lá colado, mas eu colava quando eu ia tomar banho. Olha, tô fazendo uma declaração, hein? Eu ficava lendo as letras, sabe, durante o banho, eu ficava me olhando no espelho e falando, inventando diálogos, fazia a minha voz e a voz de outra pessoa. Então é isso que faz a diferença, né? O quão esforçado você é, né? E não o fato de você ter recursos financeiros para fazer um intercâmbio ou não,
estudar numa escola super conhecida a nível nacional ou não, né? É você ter um profissional, né, competente e dedicado para te ensinar, obviamente, e a tua parte também, né, é muito importante, porque um só não anda sozinho, né, é o conjunto. E eu tive a oportunidade de ter isso, né, um ótimo profissional para me orientar, né, para me ensinar, e em contrapartida eu tinha também esse esforço do meu lado. Ô, Cat, muito bom tudo isso que você falou, né? E que as pessoas peguem isso como exemplo e façam isso mesmo, que é o que eu fazia também. Eu falava sozinha, não esperava alguém, não. Eu ficava treinando pronúncia, eu sozinha. Eu lembro deitada assim na cama no escuro, treinando falar world, world, para sair, né? Enfim. Mas olha só, você falou que o inglês, você via o inglês como uma chave para que no futuro você conseguisse viajar. Só que aí você descobriu que o inglês seria uma chave para abrir portas profissionais para que você ganhasse dinheiro e aí sim fosse viajar. Cat, você tem realizado esse sonho de viajar para fora? Fala para mim. Tenho, eu até me emociono, sabe, quando eu penso nisso, porque é realmente algo que eu sempre quis e a minha família realmente não podia me proporcionar isso. Então, desculpa, mas eu me emociono mesmo. É Pode se bom, né, quando a emocionar, eu gente... também estou aqui emocionada. Vamos? Não tem problema. Então, foi gostoso, sabe? Foi muito gostoso quando as coisas começaram a sair do papel, né? Porque fazer planos é uma delícia, né? Quem não gosta de sonhar, de planejar, só que tem um preço que a gente paga por isso, né? Para conseguir tirar nossos projetos do papel, nossos sonhos do papel. E foi surreal, sabe? Quando as coisas começaram a acontecer, surreal. Claro, não foi da noite para o dia, nada é da noite para o dia, tudo requer esforço, persistência, resiliência, né, que é a palavra da vez, e de fato tudo isso é muito importante, sabe? E quando eu olho para trás eu falo, meu Deus, eu não imaginei, não imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei, porque eu comecei em busca de um sonho inocente, sabe, de uma criança, de um adolescente, vou estudar inglês para viajar. Só que eu confesso que eu não tinha ainda essa maturidade para entender que para viajar você precisa de dinheiro, para ter dinheiro você precisa trabalhar. Então, começou com um sonho, vou estudar para viajar. E através, né, do curso, através desse estudo, foi que me abriu portas para ter bons empregos, bons salários, né, e foi o que me gerou esse resultado de poder fazer as viagens que eu fiz, poder continuar planejando, né, poder continuar colhendo esses frutos, né, isso é muito enriquecedor, né, as pessoas tendem a ver quando a gente está colhendo os frutos, né, mas são poucos os que sabem o que a gente colheu, o que a gente plantou, né, digo, lá atrás. E não foi fácil. Tinha dias que eu estava cansada, né, e bate preguiça, lógico, né, somos seres humanos. Teve uma fase da minha vida que eu trabalhava até sábado, eu não sei se você vai lembrar, Lu, de segunda a sexta eu trabalhava, saía direto para a faculdade, então o único dia que me restou para estudar inglês era sábado à tarde, e eu trabalhava no sábado também, então eu tinha o sábado à noite e o domingo para descansar, para curtir, para estudar, né, que precisava estudar para o inglês, para a faculdade também. Então, não era fácil, sabe? Nem um pouco. Mas a gente pagando o preço, né, a gente fazendo a nossa parte, com o tempo o resultado vem, sabe? Parece clichê, sabe? Parece aquele papo de coaching falando, mas é muito verdade isso, sabe? Então, eu gosto muito de falar isso para as pessoas, para servir como incentivo mesmo, porque tem momentos da vida que a gente tem vontade de desistir, né? Porque realmente são muitas coisas, né, que a gente acaba se comprometendo a fazer e não é fácil, né? E às vezes eu pensei em um momento deixar o inglês de lado, né, porque era o único tempo que eu tinha,
Mas eu não podia, né? Porque eu estaria desistindo de um sonho meu, de um objetivo meu. Então, se você tem um sonho, vai atrás, pague o preço, sabe? E você vai colher os frutos disso, pode ter certeza. Nada, nenhum esforço nosso é em vão. No final, tudo vale a pena. Olha, se eu não falasse inglês ainda, eu ia começar a estudar agora, viu? Porque com isso que você falou, não tem como. Não tem como. Cat, eu já até sei a resposta, mas eu tenho que perguntar: você veria sua vida sem inglês? De forma alguma, eu não veria minha vida sem inglês hoje. Não tem como eu imaginar isso. Porque tudo que eu conquistei, né, o inglês ele tá ali junto, é como um casamento, né, então eu não consigo realmente imaginar minha vida sem inglês hoje, porque tudo que eu conquistei e todos os planos que eu tenho, futuros ainda para minha vida, o inglês ele está obrigatoriamente envolvido, então realmente eu não veria, inclusive é uma coisa que eu acho muito interessante, eu gostaria de compartilhar também com as pessoas, que eu acho válido, é que tem até um estudo que comprova isso, né? Que quando você fala o inglês, né, principalmente quando você fala fluente, se torna mais fácil você aprender outros idiomas, né? Porque parece que desperta ali a área do nosso cérebro, né, para aprender outros idiomas e é muito verdade isso, viu? Porque depois que eu já tinha aprendido, né, bastante inglês, já estava falando inglês, eu busquei aprender outros idiomas e realmente foi um facilitador, sabe? Você falar o inglês. Se tornou muito mais fácil aprender outros idiomas. Então, cara, com tudo isso, tanto na minha vida pessoal como profissional, é impossível imaginar minha vida sem o inglês hoje. E olha, esse quadro que eu gravo chama O Inglês que Gera Transformação. O inglês, ele é transformador, Cat? O inglês é transformador demais. Eu não tenho palavras assim para descrever, sabe? Como eu já falei, né? Me vejo obrigada a repetir, tanto no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito familiar, né? Porque você tem a oportunidade também de ensinar seus filhos, né, de engajar, né, porque o filho ele tem o pai como o pai, a mãe, né, como exemplo. Então, se você olha para os seus pais, você vê, né, que eles falam e tudo que eles conquistaram com base nisso, vai impulsioná-los também a querer estudar, né. Outros familiares também, colegas, né, amigos. Eu tenho amigos que começaram a estudar inglês porque me tiveram como referência. E isso enche meu coração de felicidade, sabe? Eu não tenho palavras para externar o que eu sinto quando eu penso nessas coisas. Então, o inglês ele é muito transformador mesmo. Ô, Cat, a gente já está caminhando para o final. Ah, olha, Cat, tem uma coisa. Bom, você ficou com o inglês na ponta da língua, e aí você pôde começar a escolher trabalhos, né? As Sim. empresas que você queria trabalhar. E hoje você é CEO de uma empresa de calçados no Brasil. Aliás, Cat, você falou que quando eu for no Brasil, você vai me dar uma caneca, né? Sim. Da empresa que você é CEO, que é a Maria Alice Shoes, a Maria Alice Calçados. Eu amo canecas, né? Então, olha, você pode. Cadê a caneca? Tá aí? Você falou que você vai me dar de Tá presente? aqui, ó, minha companheira. Olha que linda! Eu amo caneca. Olha que eu vou. Bom, já estou cobrando aqui, hein? Né? Eu quero uma caneca. E ó, eu amo sapatos. Eu vou querer um sapato da Maria Alice Shoes, hein? Com o São maior muito prazer. lindos, são muito É o lindos. mínimo que eu posso fazer. Afinal, se eu cheguei até onde eu cheguei, foi. Você tem grande parcela nisso, eu sempre te falo isso, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de exercitar na minha vida, é a gratidão, né? Porque, primeiro, que a gente recebe o que a gente transmite, né? E segundo, porque eu acho que as pessoas têm que saber o papel que elas tiveram, né, nas nossas vidas. E alguns podem pensar, ah, foi só um curso. Não, nunca foi, né? Nunca foi só um curso. Foi o que transformou a minha vida, sabe? De verdade, Lu. Eu só tenho a agradecer a você, ao Riva, por
toda a paciência, sabe? Porque não é só um curso, era além, sabe? A gente criou uma conexão, uma proximidade, e que realmente não é qualquer professor que te dá essa abertura, sabe? De você tirar qualquer dúvida, às vezes até o que está fora do escopo ali. Então, eu sou muito grata, sabe, por ter conhecido vocês, ter tido a oportunidade de estudar com vocês, porque isso fez toda a diferença na minha vida. Poxa, obrigada. E eu fico muito feliz porque assim, tem coisas que o dinheiro não paga, e a gente vê as vidas transformadas, e isso assim, dá uma alegria muito grande. Colecionar histórias, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ter na nossa vida, né? E olha, É Cat, verdade. a gente está se encaminhando para o final da entrevista. Se tiver alguém aí que está na dúvida ainda de estudar, não é possível te ouvir falar tudo isso. O que você gostaria de deixar de mensagem para as pessoas que estão te ouvindo e às vezes pensam, não sei, será que eu sou capaz? Ou já passei da idade, eu não sei se estudo. A mensagem que você deixaria? Eu diria que o inglês não só é transformador, né, como diz o quadro, como ele é para todos, né, independente do gênero, etnia, religião, idade, é para todos e cada vez mais essencial nas nossas vidas. Aqui no Brasil mesmo, sabe, um país subdesenvolvido, cada vez mais a gente vê palavras do nosso cotidiano serem implantadas em inglês, né? Então, cada vez mais é necessário isso, tanto para a sua vida pessoal como profissional, no mundo corporativo, então nem se fala, né? Porque foi o tempo que faculdade era diferencial. Hoje em dia a faculdade é pré-requisito, né? Para você concorrer a uma vaga de assistente, que antigamente com o ensino médio você conseguia, numa multinacional você não consegue ser nem auxiliar se você não tiver o inglês, né? Então, show preguiça, show desânimo, show vergonha, não tenha vergonha, sabe? A gente tem que ir atrás, porque se a gente não for atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, ninguém vai poder fazer isso por nós, né? E como eu disse, tinha momentos que eu tinha preguiça? Sim, tinha momentos que eu tinha preguiça, mas a gente não pode deixar isso dominar a gente. Não negocie com a vergonha, não negocie com a preguiça, não negocie com o desânimo, porque eles sempre vão vencer. Então, não se dê por vencido. Nossa, que show! Olha, eu quero te agradecer demais por esse papo. Eu aprendi muito, sempre aprendi com os alunos, sabe? Foi um papo assim muito enriquecedor. Foi muito bom saber aonde você chegou, não só como profissional, mas o ser humano que você tem, né, que se transformou e que você tem aprendido a cada dia. Então, eu te agradeço demais. Se tem alguma consideração final que você gostaria de fazer, e depois eu vou me despedir do pessoal. Tá. Primeiro, que eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de vir aqui falar e servir como exemplo para outras pessoas, né, que possam correr atrás dos objetivos delas. E gostaria de indicar quem puder, quem tiver a oportunidade, né, de algum dia na vida estudar com a Lu, com o Riva, não pense duas vezes, não fique na dúvida, porque é diferente. Eles são diferenciados demais, eles se destacam de uma maneira que eu sou muito suspeita a falar. Eu sou fã de carteirinha. Então é isso. E nunca desiste dos seus sonhos. Olha, Cat, eu termino meus papos falando Baisia. Então, eu vou agradecer as pessoas, vou me despedir deles, e aí eu vou te convidar a se despedir junto comigo falando Baisia, ok? Então, agradeço você por me acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo. Vamos lá, Cat? Bye. Baisia! Hi, my name is Kathleen. I'm from Santos, Brazil. I was Luciana's student, and English made a difference in my life. So I'd like to encourage you to study English because it can open doors for you. See ya.